Olá, que a graça e a paz de Jesus seja aí no seu coração. E nós estamos aqui falando, né, sobre as disciplinas espirituais, só fazendo aqui um pequeno retrospecto, né? Até aqui nós já falamos sobre meditação, sobre a oração, nós incluímos um adendo falando sobre a oração em línguas, falamos sobre jejum, estudo, simplicidade, solitude. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina da submissão. E uma coisa que é bom a gente falar que essa disciplina, eu acredito muito que ela tem a ver com um desdobramento até das outras disciplinas, porque a gente vai perceber que essas disciplinas que nós estudamos até aqui, na sua maioria, talvez com exceção da simplicidade, a gente vai ver que as demais, elas têm um aspecto mais vertical. Elas estão muito relacionadas com a nossa vida com Deus. Mas quando a gente fala sobre a questão da submissão, que é a disciplina que a gente quer tratar hoje, ela toca nas nossas relações de forma geral. E vale a gente ressaltar que eu creio que nenhuma dessas disciplinas, né, nenhuma prática, talvez no meio da igreja, tem sido, né, e foi, né, eu acho que na história da igreja, tão mal utilizada como a disciplina da submissão. Esse assunto da submissão, ele na história da igreja e até hoje a gente vê um mau uso por vários motivos, né, equivocados. Agora, o fato da gente perceber muitos abusos, esses abusos de fato serem uma realidade, o que eu tenho a dizer? Que nós não podemos permitir que o mau uso do princípio comprometa a nossa capacidade de praticá-lo de maneira santa e também nos impedir de desfrutar dos benefícios da prática do princípio, né? A submissão é uma bênção na vida do cristão. E é importante a gente frisar que a submissão, ela é um mandamento bíblico, ela é uma ordenança bíblica. O que é a submissão? Em termos assim de compreensão da palavra, é estar sob a mesma missão. Como eu já falei, trata-se de uma disciplina espiritual no âmbito relacional. Ela tem a ver com uma intenção no coração, uma disposição voluntária em obedecer. Eu quero apenas falar de dois aspectos que vão abranger a totalidade, na minha opinião, das relações de submissão. Uma tem a ver com a família e as relações entre irmãos no contexto da Igreja de Jesus. Efésios capítulo 5, verso 18, a NVT diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a gente vê aqui uma ordenança, né? Um mandamento. Ó, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É claro que, em primeira instância, a nossa submissão ela é a Deus. Mas como que a nossa submissão vai ficar evidente a Deus é quando a gente manifesta e reconhece o corpo de Cristo aqui na terra e nos sujeitamos àquelas pessoas que Deus dispôs para nos servir, para cuidar de nós, para nos amar. Então, esse é um primeiro ambiente onde a gente vai poder exercitar a submissão, que é no ambiente da igreja, da família também. E nas relações com a sociedade. Romanos capítulo 13, verso 1, na NVT, a gente vai ver escrito o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali por ele colocados. Então, a gente vai
perceber aqui também que toda autoridade ela vem de Deus. Ah, mas se alguém usa mal autoridade, certamente todos os abusadores, todos os que agem com injustiça, todos os que exercem autoridade de maneira errada, eles vão prestar contas a Deus diante disso. Agora, isso não pode nos impedir de praticar e obedecer esse princípio. Na verdade, a gente pode aqui definir também a submissão como um exercício prático da humildade. Alguém que tem sido exercitado na humildade, ele vai, na sua vida prática, apresentar essa humildade também através da submissão. Vale lembrar também que o propósito das disciplinas é produzir em nós uma liberdade em Cristo. E a disciplina, ela não é um fim nela mesma. Se a gente torna a disciplina como o nosso alvo final, nós corremos um grande risco de torná-la uma lei. E a gente pode perder a liberdade que aquela disciplina nos propõe, né? Agora, pergunta, qual é o fruto da submissão, né? Qual é a expressão de liberdade que a prática da submissão ela produz em nós? A submissão ela produz em nós uma liberdade muito especial. Nós somos libertos, presta atenção nisso, somos libertos da necessidade de sempre fazer as coisas do nosso próprio modo. Se tem uma coisa que atormenta as pessoas no nosso tempo, se tem uma coisa que domina muitas pessoas nesse tempo, é a obsessão de exigir que as coisas marchem de acordo com a minha vontade, né? Essa talvez seja uma das maiores escravidões do nosso tempo. A disciplina da submissão nos liberta dessa escravidão. E a gente vai olhar para o nosso modelo, que é Jesus, e a gente vai ver nele uma vida de submissão. A vida de submissão de Jesus, ela, inclusive, ela aniquila a ideia social de que se define, né, uns como superiores, outros como inferiores. Agora, todos devem considerar os outros superiores a si mesmo, como a gente vai ver já já nas Escrituras, né? E esse considerar o outro superior é uma expressão de submissão e é uma base do Evangelho. O ensino, né, bíblico a respeito da submissão, ele repousa na maneira como a gente percebe o próximo, como a gente vê o nosso semelhante. Como eu falei, a Bíblia ela não tem a intenção de estabelecer com a submissão relacionamentos de maneira hierárquica, mas ela comunica uma atitude no coração de subordinação mútua e voluntária. A gente vai ver Paulo apresentando esse caminho prático nas relações, de maneira que as orientações que a gente percebe na Bíblia, elas nos impulsionam no que diz respeito à submissão, elas nos ajudam no esvaziamento, em primeiro lugar, no esvaziamento das imposições do meu ego, ela me ajuda a tratar com orgulho, né, que é na verdade pensar de mim mesmo mais do que convém. Ela me ajuda a considerar o outro superior. Ela me ajuda a negar a mim mesmo, né? E isso tudo vai resultar em construir, né, e aperfeiçoar dentro de mim o mesmo coração de Jesus. A submissão ela exercita em nós uma
capacidade de apreço, de respeito e consideração pelo outro. Essa foi a recomendação de Paulo aos Filipenses. E eu penso que a gente sempre deve ter em mente aquilo que ele falou aos Filipenses. Por quê? Porque essa recomendação, na verdade, ela expressa o sentimento de Jesus. Quero ler com vocês aqui Filipenses capítulo 2, do versos 1 até o 7, que está na RA. E diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora ele começa a definir a questão da submissão. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então a gente vai perceber aqui uma descrição do que é um coração submisso. E ele termina falando que esse coração submisso, ele é o coração de Jesus. Por isso a submissão, ela precisa ser uma decisão que deve ser tomada no coração e de maneira voluntária. Quando alguém exige submissão, isso está errado. Não é algo que deve ser imposto, uma reivindicação vinda de fora. Não. Eu preciso decidir e escolher me sujeitar. E nós só vamos conseguir, obviamente, praticar a submissão se a gente conseguir reconhecer o outro, né, como superior a mim. Ela tem uma característica na submissão no que diz respeito às relações no corpo de Cristo, na vida da igreja. Ela é uma evidência de que nós estamos discernindo o corpo. Porque discernir o corpo é a capacidade de reconhecer Deus na vida do outro. Então, quando eu decido e escolho me submeter, me sujeitar, é porque eu estou discernindo o corpo, eu estou considerando Deus na vida do outro. Obviamente, a submissão, ela não é uma obediência cega, não. E nem é bom que seja dessa forma. Mas é uma experiência aonde, como nós já falamos, a gente é liberto da tirania do nosso ego. Eu quero aqui dizer que não existe nada que seja mais danoso na vida de uma pessoa do que alguém viver na base da sua própria vontade, né? E ser o centro de tudo. E viver uma vida onde o tempo todo está tentando garantir os seus interesses. Então, a gente percebe que isso é muito ruim. E como que a gente vence isso? Praticando a sujeição. E um aspecto que nos ajuda nesse processo, no que diz respeito à igreja, é identificar no corpo de Cristo a quem Deus confiou a minha vida para que eu me sujeite, me submissa. A submissão, ela nasce também de uma confiança na soberania de Deus, de que Ele também escolheu pessoas ao meu redor que podem me ajudar, inclusive me contrariando e me ajudando a me livrar de mim mesmo. Então,
A sujeição precisa ser uma coisa voluntária, mas ela tem frutos maravilhosos na nossa vida. Eu quero, assim, falar, né, também qual é o limite, por exemplo, da submissão. Existe um limite para a submissão? Sim, existe um limite. É quando você percebe que as pessoas elas querem reivindicar uma submissão ou impor que se obedeça baseado em interesses pessoais, quebrando princípios da palavra. O limite da submissão é quando ultrapassa a palavra de Deus. Tudo que sai fora da palavra está fora. Então a gente vai lembrar do que está escrito lá em Atos, que importa, obviamente, primeiro obedecer a Deus do que aos homens. E isso tem a ver tanto no ambiente da igreja, mas na sociedade. Existem aspectos na sociedade que a gente precisa, infelizmente, falar, não, isso eu não me submeto, porque é uma quebra de princípios. E no contexto da igreja também. E eu quero aqui encerrar esse assunto da submissão, dando um conselho muito simples, muito prático para você. Se você já pratica, glória a Deus, que bênção. Segue exercitando isso e tenho certeza que você já colhe fruto disso. Mas se você tem tido a dificuldade de praticar isso, o meu conselho é: procure alguém no corpo de Cristo e voluntariamente, deliberadamente, entregue o seu coração para alguém e não teima de sujeitar o seu coração, que você vai colher frutos muito preciosos. Então, quero aqui concluir esse texto, né, declarando sobre você vida nesse assunto, que você possa fluir nessa prática. Agora a gente vai tocar em questões que têm a ver com nossas relações, e aí nós somos muito provados nisso. Mas se nós praticarmos as outras, a gente vai ver aqui que a gente vai conseguir praticar essas disciplinas, né? Inclusive a submissão. Então fica na paz de Jesus e até a próxima.